One More é uma marca bastante interessante, que eu já acompanho ela há algum bom tempo, mas eu nunca tinha testado um fone. Dessa vez aqui eu tive a oportunidade de testar um headphone que é o One More Sonoflow. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, que se inscreva, que isso me ajuda demais a fazer que esse canal siga crescendo aqui também. Quanto maior o canal, mais amigos a gente tem para que possa me emprestar fones. A partir da metade desse ano vou estar no Brasil, morando no Brasil. Cara, e eu conto com a ajuda de vocês aí pra gente testar algum fone. Eu quero fazer assim, pegar um mês e pegar só de fones emprestados, fones que por aí são mais antigos, que não trouxe no canal aqui, pra gente fazer vários vídeos assim de review retrô de alguns fones, que vai ser bem interessante. Nesse caso aqui, quem me emprestou foi o Matheus. O Matheus aqui faz parte do canal, se você não sabia, sim, ele faz parte do canal. Falando sobre o One More. O One More é uma marca que ela já está no mercado há bom tempo. Eu já tinha falado dela aqui, não falei de fone, mas quando eu falei de burn-in, de fazer o burn-in nos fones, que eles tinham um aplicativo, depois ele sumiu, não consegui achar mais, mas a gente usava o aplicativo da One More. Eles desenvolviam os fones para a Xiaomi, né? Não vinha como nome de One More, mas como Xiaomi, e depois saiu algumas coisas aí. Dessa vez eles fizeram esse headphone que tem algumas características bem interessantes pelo que custa. O preço dele aí tá em torno de 475 a 500 reais. Vou deixar o link aqui na descrição, você pode entrar lá. Quando você compra através desse link, o link de afiliado, que isso me ajuda demais a fazer seguir o canal crescendo aqui. Falando aqui sobre algumas características dele. A apresentação dele é muito bonita, ele vem numa caixa, que ali tem alguma informação que hoje em dia meio que não vale muita coisa, que é o High Res, que não significa muito, porque é o seguinte, é a mesma coisa que você comprar um celular novo. Hoje você vai lá no mês de março, abril, e fala, vou comprar um celular na loja, ok? Um celular, não um celular usado, celular novo, e lá diz, grava em HD. Muita diferença não vai dar, porque hoje em dia praticamente todos os celulares gravam em HD, então algo que não tem muita necessidade, porque hoje todos os fones soam high-res, então é meio que só para colocar lá, para chamar um pouco mais atenção, mas tudo bem. Falando sobre a case dele, vem uma case muito bonita, que ele vem ali dobradinho, encaixado, muito legal, vem com dois cabos, um para carregar e outro para conectar via cabo. Caso você acabe a bateria dele, você conecta via cabo e ele vai funcionar também. Falando sobre o fone, né? Ele é muito... Eu não tô com ele aqui, já devolvi para o Matheus. Mas ele tem ali o botão de ANC de um lado, né? E também os dois ali para volume. E do outro lado ele tem um botão de ligar e desligar. O ajuste no ouvido é muito legal, ele fica super ajustado, ele é super confortável. As earpads dele, né? Esse daqui, ó. Tem uma qualidade bastante interessante, muito legal, né? É um fone que custa aí 500 reais, não pode exigir muito, mas ele sim, por esse preço, ele entrega bastante qualidade das earpads. Eu já vi um fone muito mais caro aí, principalmente esse dia eu provei um da Audio-Técnica na casa de um amigo. Meu Deus do céu, cara, parece que eu tava colocando essa parte de metal aqui, ó. Bastante ruinzinho. E é um fone que custa bem mais caro, mas aqui ele entrega muito bem essas earpads. Ele tem a função de ANC, né, que é Active Noise Cancelling, que é o cancelamento ativo de ruído. O que acontece é o seguinte, acho que é a primeira vez que estou falando desse fone, de um cancelamento ativo de ruído, então eu vou tirar 2 minutinhos aqui para falar sobre isso. Se você já sabe o que é, passa para o próximo capítulo que tem aqui embaixo, você não perde tempo com isso, mas se quiser ficar aqui, fica aí para julgar, para ver se eu estou falando certo ou não, para você que já sabe. O que acontece é o seguinte, existe o cancelamento passivo de ruído, que é o in-ear. Quando você coloca ele no ouvido, você obviamente está tampando o espaço onde vai passar informações, ou seja, ruídos, e que você vai ouvir menos, né? Quando você coloca os dois fones aqui no ouvido, você ouve menos, tem um cancelamento passivo. Ou seja, passivo porque só foi algo que meio que tampou o seu ouvido. O ativo, ele faz algo um pouco diferente. Ele tem, né, para ser um pouco mais simples, tá? Ele tem como se tivesse um microfone aqui, onde ele capta a informação, o ruído que está vindo de fora, tá? Então ele recebe esse ruído, ele processa essa informação e ele emite um sinal negativo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô falando. É que aqui tá como se fosse volume, né? Mas deixa eu ver se eu... Aqui não dá para ver muito bem.
Mas enfim, quando você tá vendo um áudio, porque aqui tá gravando, né? Então ele não vai aparecer muito bem. Você pode ver que ele tem essa questão de volume que tá aparecendo aqui, correto? Então, o que acontece? Quando você pega, você tem aquele som, quando você estica ele, você tá vendo que ele faz uma subida e uma descida, correto? E aí, o que ele faz? Na parte que tá alta, ele emite um sinal negativo aquele. Então ele como se fosse, ele sobe aqui, ele emite isso daqui. E eles se cancelam entre si. O que passa aqui no cancelamento ativo de ruído é basicamente isso. Ele emite um sinal. Por isso que quando você liga ativamente o cancelamento ativo, ele perde um pouco da qualidade do som. Não é que o fone muda, não. O fone segue na mesma coisa, só que ele está emitindo um sinal negativo que acaba também afetando algumas frequências das músicas, tá? A parte boa é que realmente você vai se desconectar do mundo. Existem alguns fones que fazem muito bem isso, existem outros que não. Porém, quanto melhor ele faz, mais você vai sentir aquele negócio meio que pressionando a sua cabeça, porque ele realmente meio que está emitindo um som negativo ali para você, que a gente não consegue perceber, mas ele está fazendo isso daí. Então, tem a parte boa. Pra você tá em avião, que tá aquele barulho do motor que é o tempo todo, você vai reduzir isso daí. Só que também você vai perder um pouco da qualidade do áudio. Porém, se você tá num quarto tranquilo, você não vai ligar isso. Então, é legal que tenha isso daí, beleza? Então ele tem essa opção, né? Que você ativa ele e depois a ativação que é o modo transparência. É que ele meio que liga esse microfoninho que tem, passa um pouco mais desse som de fora. É como se tivesse um fone meio que quase aberto nele, porque ele pega esse som e deixa passar um pouco pro seu ouvido. É bastante interessante, porque você tá num lugar, às vezes você quer ouvir um pouco o som de fora, você consegue ouvir também. Falando da bateria dele, ele tem uma bateria que dura aí entre 70 e 50 horas. Com o Active Noise Cancel ligado, ele baixa para 50 e normal até 70 horas de música. O som dele, ele é bem interessante, ele conta ali com um codec LDAC, que na verdade, essa opção quando você conecta no celular por primeira vez, ele não aparece. Aí você tem que ir lá nas configurações e poder conectar ele. Eu tinha gravado isso no celular, só que foi o celular que me roubaram e aí eu não tenho mais nada. Eu não tinha salvado no computador essas informações para passar aqui. Mas tem um vídeo do Geek Antenado que ele mostra lá como ele faz para poder ativar essa informação. Vou deixar aqui para vocês, para você ver lá. Então, quando você ativa isso daí, obviamente ele vai entregar com a melhor qualidade, porque ele vai mudar ali o codec e vai entregar com a qualidade máxima de transmissão do Bluetooth dele ali, ele vai conseguir entregar. Quanto ao som, eu sempre falo, fones Bluetooth, nesse caso Active Noise Cancel, o som é parte de qualidades que tem um fone. Um fone de cabo, o som é meio que o principal. Fones que não tem cabo já é algo um pouco mais secundário, tá? Mas mesmo assim ele é um fone que tem uma ótima transparência, ele não tem grave exagerado, como você pega esse tipo de fone, você vai pegar lá um JBL que tem ANC, algumas outras marcas que é aquele gravão horrível, forte. Existe uma diferença em grave forte e grave legal, né? Bem feito. A maioria desses fones são graves ruins. Aqui não, é um fone um pouco mais tranquilo, tem esse grave, porém bastante colocado, os médicos são bem tranquilos, os agudos ali também na medida certa. Ele tem a opção, né, quando você baixa, você pode baixar o aplicativo da One More, que é bastante interessante, você pode mexer ali na equalização, que é algo que nós aqui, audiófilos, somos meio chatinho com isso, que é que usa o fone da maneira que ele veio, não alterar, mas caso você queira alterar também não tem nenhum problema, eu não tenho problema quanto a isso. Então você pode colocar ali também e mudar algumas seções. Então, como conclusão, você quer um fone excelente que tem essa opção de ANC, porque eu já tinha provado, minha esposa tem um, eu comprei uns tempos atrás, dei para ela, um que tem ANC, mas assim, o ANC dele corta as frequências graves, um pouquinho, o restante ele não corta nada. Então não serve. Ele pode ser aí uma briga boa com o Anker Q30, que eu não provei, mas muita galera curte ele pra caramba. Por esse preço e por essa qualidade de ANC, a qualidade do ANC dele é bastante interessante. Não chega a um nível de um Sony, por exemplo, que tem, esqueci o modelo, tem um da Bose que eu testei há um tempo atrás, que também tem, não chega a esse nível de qualidade, né, de cancelamento tão forte.
só que por esse preço, sim, entrega um ANC muito interessante e também tem uma bateria que dura muito. Então, um fone super recomendável. Pelo que custa, você vai ter um fone, por exemplo, que é um pouquinho mais caro que ele, que é o Cuba Disco, que é um fone que tem uma qualidade de som superior, só que é um fone de cabo, ok? A gente está falando de outras coisas. Ele não vai ter a mesma sonoridade de um fone de R$500. De um In-Ear nem se fala, mas com essas características, sim, é um fone bastante interessante. Então, espero que eu tenha passado algumas informações para você aí. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.